Rai coçou o templo, envergonhado, dizendo que honestamente não podiam oferecer muito mais Alice, e eles estavam dispostos a compensá-los, com o que pudessem, se o fizessem por eles. Derden sorriu amplamente, fechando os olhos. Ele disse a Rai para não falar assim. Afinal, eram todos família. E ele acompanharia com prazer o protagonista e veja-o crescer. Ellen olhou para o capitão com ironia, notando que Derden estava certo. E eles não fariam por dinheiro. Além disso, conseguiram um bom tesouro da última incursão ao castelo. Jasmine ergueu a mão, dizendo que gostaria de acompanhar o protagonista. Os meninos olharam surpresos para a bruxona. Ela sentou com a mão erguida, olhando para ele com seriedade. Angela inclinou a cabeça para o lado. Olhando para Jasmine com confusão, ela disse que, afinal, ela detestava missões de escolta mais do que Adam. A morena olhou para Angela, dizendo que estava tudo bem. Afinal, era Arthur. Ellen sorriu para a morena. Ela ergueu a mão, dizendo que Jasmine era mais indicada para proteger Arthur. Apenas fechei os olhos e cobriu a boca com uma mão. Ellen disse que Derden se especializava principalmente em feitiços defensivos, com grande efeito. A arqueira fechou os olhos e apontou para si mesma, dizendo que a defesa não era realmente o seu forte. Alice olhou para a morena, sem palavras, perguntando se ela tinha certeza de que poderia lidar com isso. Jasmine olhou para Alice envergonhada. Dando um polegar para cima a Alice, Adam olhou para sua lança brilhante, dizendo-lhe para confiar nela. Adam disse que Jasmine era o único reforço entre eles. Com afinidade elementar, e ela havia alcançado a luz. Ela estava no estágio laranja no ano passado, com seu atributo de vento. Ela provavelmente era a mais indicada para essa missão. Dirge inclinou a cabeça para o lado, risando levemente. Ele concordou e pediu desculpas. Nada. Ele não se importava de viajar com o protagonista. Mas não fazia sentido nenhum ter algum deles acompanhando. O capitão colocou a mão no ombro de Derden. Derden sorriu amplo, olhando para o capitão. Rai disse que talvez, na próxima vez. Durden agradeceu ao capitão. O protagonista sorriu amplamente. Olhando para Jasmine, ele disse isso. Parecia que estaria sob sua supervisão. Jasmine sorriu. Satisfeita, olhando para o garoto, nuvens azuis flutuavam no céu. O sol, tingindo-se de laranja, brilhava sobre a mansão. Arthur e sua família entraram na casa. Lily abriu um olho, sentada de joelhos. Ellie fechou os olhos, e ela sacudiu as mãos em desagrado, dizendo a Lilia que era injusto treinar sem ela. O protagonista observava as meninas atentamente. Ele pensou que Lolia aparentemente conseguia meditar sozinha, sem sua ajuda, acrescentando que Ellie deve poder despertar aos 7 ou 9 anos. Se ela realmente tivesse paciência para meditar, talvez tenha sido o melhor, que ela não acordasse muito cedo. E ele não gostou da ideia de ela ser muito observada. O protagonista sorriu amplamente, olhando para
o pai. Ele perguntou se poderiam ir à casa de leilões, lembrando que ele gostaria de escolher uma espada. Como ele não pôde, a última vez que estiveram lá, o pai disse: "Claro." Alice sorriu para os meninos. Disse-lhes, para não demorarem muito, como ela ia começar a preparar o jantar. O protagonista observou que o pai e a mãe de Lilia já estavam esperando na casa de leilões. Vincent e Tabitha voltaram a atenção para Arthur, e seu pai, o protagonista, coçou a cabeça. Olhando para Tabitha, ele observou. Foi a primeira vez que ele os viu. Desde aquele incidente, e foi confrontado com uma longa fila de perguntas deles. Sobre o seu bem-estar, o protagonista sorriu amplamente. Alegremente, ele sacudiu os braços. Ele acrescentou que fez o possível para tranquilizá-los. Que ele estava bem e feliz. Que acabou. Eles estavam extremamente insatisfeitos com o comportamento do rei. Sobre o incidente, Vincent desviou o olhar com expressão desagradada, cruzando os braços sobre o peito. Ele disse que apostou que demitir os dois idiotas foi apenas uma medida temporária, até esfriar, adicionando que não demoraria muito até que eles recuperaram seus postos. Ray disse que pensava igual. Arthur colocou o punho no rosto. Ele cobriu um olho e sorriu estranhamente. O protagonista disse que estavam lá, porque precisava encontrar uma espada antes de fazer o teste. Para se juntar à aventura, ele precisava de uma espada. Olhou para o protagonista, dizendo que quase se esquecera disso. Ray e Arthur seguiram o homem de cabelo marrom. O homem de cabelo marrom disse que poderia demorar a encontrar algo. Ele gostou, mas poderia demorar. O protagonista e Sylvie. Eles olharam felizmente pela sala. Uma enorme sala, cheia de armas, surgiu diante deles. Os armários brilhavam. Espadas estavam em vitrines. Ambos ficaram contra as paredes da sala. Havia uma escada para o segundo andar. O protagonista e Sylvie sorriram largamente. Olhando para o quarto depois de um tempo, os caras desanimaram. O protagonista agitou alegremente a espada, achando isso irrealista. Notando havia muitos tipos diferentes de espada, mas nada do que precisava. O protagonista olhou para a espada com desagrado. Enquanto Sylvie saltou para o lado, ele pensou que não era essa espada também. Arthur estava perto de uma vitrine. Com armas grandes, ele percebeu que deve ser porque a maioria dos guerreiros neste mundo são amplificadores. É por isso que há tantas espadas enormes, com empunhaduras de mão única e dupla. O protagonista coçou a cabeça, notando que sua busca por uma espada confiável, que pudesse usar com sua pequena estrutura, tinha fruto pequeno. Arthur pegou as facas de arremesso. Arthur pegou os nunchucks. Grimacei com eles. Ele notou que estava tentado a desistir e talvez encontrar uma arma mais única. Enquanto isso, ele sorriu confuso, olhando para o lado com os olhos estreitados, achando isso tão estúpido. De repente, Sylvie começou a gritar. Arthur olhou para Sylvie, quem vasculhava debaixo da folha. Arthur jogou a arma de lado. Aproximando-se do dragão, perguntou:
o que ela achou. Sylvie tirou um bastão preto debaixo da folha. Ela meneou a cauda felizmente e sorriu. O protagonista ajoelhou-se, procurando o bastão. Ele perguntou o que era o bastão, notando que não era exatamente o que procurava. Arthur pegou o bastão na mão, dizendo que não sabia o que ela queria que ele fizesse. Com o bastão, Arthur surpreendeu com um bastão. Com os olhos arregalados, ele achou que era pesado. E o equilíbrio do bastão era quase o mesmo. Como se fosse... O protagonista olhou para a arma em suas mãos. Sobressaltado, ele disse que era uma espada. O protagonista tentou extrair a espada da bainha. Ele inclinou a cabeça de lado, olhando para a espada, confuso. Arthur se perguntou se precisava ensalô com seu mana. Para usá-lo, o protagonista encolheu os dentes, liberando seu mana na espada. Arthur tentou extrair a espada novamente. Ele observou que continuava testando sua teoria, usando todos os elementos à disposição, mas a espada permaneceu na bainha. O protagonista emitiu uma aura azul. Tentando abrir a espada, colocou-a no chão. Arthur, inclinado sobre ela, respirou fundo, olhando para a arma com seriedade. Ele se perguntou se não era o específico, elemento que o permitiu usá-lo. Então, Arthur olhou, surpreso para a mão. Os olhos do garoto se alargaram enquanto ele erguia o braço. Vendo sua mão envolta em uma pena, ele olhou para a espada, perplexo. Seus olhos se alargaram, pensando que não poderia ser. Arthur fechou os olhos, pegou a espada. O protagonista abriu os olhos. Depois, surgiram marcas amarelas debaixo deles. Arthur pegou a espada com ambas as mãos. Depois disso, ouviu-se um clique. O garoto olhou para frente, triste. Então, ele fechou os olhos. Imediatamente, abriu os olhos e olhou para o lado. Ele começou a abrir imediatamente a lâmina. Ele abriu os braços para pegar a espada. Ele imediatamente brandiu a lâmina de cristal. O homem de cabelo castanho engoliu imediatamente a saliva. Ele examinou cuidadosamente a sua lâmina. Ao observar a translúcida lâmina turquesa da espada, ele nem conseguia imaginar a beleza dessa arma. E até demais para ser considerada uma... O cara imediatamente fechou os olhos. A luz azul da lâmina se entrelaçava no ar. O protagonista brandiu a lâmina. Ele pisou no chão com os pés. Então ele mostrou os dentes e desviou o olhar. Você olhou para a ponta afiada da lâmina e refletiu sobre a espada e a bainha. Foram demais para ele usar com eficácia. Agora mesmo, então ele olhou para os barris de madeira no canto, pedindo desculpas a Vincent antecipadamente. Ele cortou o ar imediatamente com a espada. Arthur acertou o barril, cortando-o. Começou a sair fumaça do barril. O protagonista olhou para a lâmina, confuso. A luz azul da lâmina refletiu-se em seus olhos. Ele viu inscrições com hieróglifos mais altos na lâmina, lendo que era uma balada sobre o amanhecer. K de V. 4. Ele jogou a lâmina com raiva imediatamente. Ao brilhar, ele olhou para o dragão, segurando a mão queimada.
sua gota de sangue na espada começou a evaporar. Então a marca sumiu do cabo e ele não compreendeu o que estava acontecendo. Ele imediatamente decidiu pegar a lâmina. De repente, ele exclamou. Ele olhou para a lâmina, chocado. Notou que o peso e o equilíbrio mudaram. Ele começou a olhar ao redor. Ele imediatamente se tensou ao entrar na luz do feixe azul. Ele balançou a lâmina de costas. O cara puxou para frente, então ele olhou para a lâmina novamente, confuso, percebendo que não só isso, o tamanho e a espessura da lâmina. Ele mudou para se adequar melhor ao corpo. Ele começou a caminhar em direção ao barril de fumaça cortado. Novamente, percebendo que tinha acesso às melhores armas. Ele segurou espadas valiosas por décadas. Mas nunca se sentiu tão bem como agora. Arthur correu imediatamente para o barril. Ele cortou imediatamente. O rapaz cortou habilmente o barril de madeira com uma espada. Então, a luz azul da lâmina cortou o barril ao meio. Arthur olhou para trás com intensidade. Ele olhou para o barril cortado surpreso. Uma parte do barril de madeira estava cheia de líquido negro. O protagonista sorriu cinicamente, segurando a lâmina na frente dele, porque percebeu que era um corte limpo. Ele imaginou vários bastões com pedras e varas. Embora extremamente raros, existiam casos quando artesãos habilidosos criavam estaves e aqueles que tinham a habilidade de se ligar apenas a uma pessoa. Na maioria das vezes, elas se ajustavam ao dono, melhorando a circulação de mana entre eles. O rapaz nunca havia lido sobre casos onde uma espada teria essa habilidade. O protagonista, com Sylvie no ombro, desviou o olhar com a mancha, tentando descobrir quem é este VQ. O homem estava, de repente, com medo. O protagonista olhou para o lado e viu o pai. Ray apontou para trás. Notando que o tempo estava acabando, ele imediatamente começou a correr pelas prateleiras. Rápido, pedindo um pouco mais de tempo. Ele pegou imediatamente a espada, acreditando que seria adequado para ele. Ele imediatamente jogou a espada sobre o ombro e olhou para o pequeno dragão. Eles sorriram um para o outro de canto de olho, e o protagonista percebeu que a Sylvie estava certa. O pai olhou para a espada estendida do filho. Com um sorriso, ele se alegrou ao ver que Arthur encontrou algo que gostou. Cabelo Castanho notou que essa espada não era tão sofisticado como algumas espadas aqui. E ele percebeu que essa espada lhe servia. Depois de alguns golpes, seu pai olhou para a espada com confusão. Frente a Vincent, tentando perguntar sobre a espada. O homem de óculos respondeu que foi leiloado várias vezes em uma das bancadas pequenas, mas ninguém se interessou por ela. O pai decidiu tirar a espada da caixa. Ele imediatamente começou a balanca, Lou em inspecioná-lo. Vincent olhou para Ree, surpreso. Sobre a espada. O homem alto segurou a espada firme diante de si. O homem percebeu que a distribuição de peso estava errada. De alguma forma, como o fabricante tentou torná-lo leve para ataques rápidos, até devolveu a espada à bainha.
Ray entregou imediatamente a espada ao filho, encantado, observando que, para o tamanho do garoto, precisa de muito uso. Então, o pai exclamou, surpreso, erguendo as sobrancelhas. Ray e Vincent voltaram a atenção para outro aparelho no cinto de Arthur. O garoto abaixou a cabeça, desanimado, e tentou parecer calmo e despreocupado. Ele olhou sarcasticamente para a triunfante Sylvie, dizendo que ele tropeçou no pau no caminho e percebeu que era resistente e pesado. E pensou que seria uma boa ferramenta para o treinamento dele. Vincent pegou o bastão do garoto. Ele percebeu que não se lembrava de tê-lo visto antes. Vincent olhou de volta para Jameson, querendo inspecioná-lo, perguntando se havia algum registro desse cajado. E o garoto respondeu que se lembrava do bastão. Ele coçou a cabeça, surpreso, e respondeu que um de seus mercadores contou-lhe uma história bastante estranha sobre um velho decadente que simplesmente o atirou, sussurrando que ninguém era digno disso. Vincent olhou para o garoto, confuso, enquanto Jameson acrescentou: eles pediram a alguns inspetores para verificar apenas. Casson percebeu que parecia apenas um cano resistente. Isso foi estranho, ele observou, que poderiam ter achado um mais qualificado, um artesão para avaliá-lo. O protagonista observou que era uma vergonha. Se fosse algo valioso, ele apenas achou que seria bom ter um bastão assim. O homem olhou para Vincent com um olhar radiante e suplicante. O homem de óculos timidamente coçou a cabeça. Então, deu o bastão ao dizendo que não havia nada a lamentar aqui. Aqui, a vara só estava acumulando poeira. E sugeriu que o cara simplesmente o levasse. Arthur o agradeceu. O homem satisfeito saiu com o bastão, enquanto o pai e os meninos ficaram atrás dele. Esta era a casa palaciana da família de Arthur. Todas as pessoas próximas estavam soltando confete e celebrando o aniversário de Arthur. O homem de cabelo castanho ajorrou-se diante da mesa, agradecendo a todos por aguentarem com ele. Seu pai e mãe, sorridentes, olhavam para o filho. Ora, não conseguia acreditar que seu filho já tinha 9 anos. Vincent aplaudiu e olhou de volta para os pais do rapaz, sinalizando para Alice que não havia sentido em lembrar de nada. Até o fim de suas férias. Os garçons começaram a trazer conchas. Coloque os pratos na clareira. O garçom de bigode carregava um buquê de rosas. Ao fundo, Sylvie o observava com alegria. A família toda cercou a mesa com pratos. Havia um prato de carne com caldo na mesa. Havia também sushi em folhas. Havia também rolos em bastões. A morena sorriu satisfeita, movendo as mãos, e perceberam que não estavam em um museu. E para que a família não ficasse ociosa, podiam começar a comer nas fotos. Todos começaram a brincar com Adam. Então, Durden comia com voracidade os rolos de carne. Também estava Vincent, Ray e Elaine. Alice, com seus amigos, riu muito e brincou. Noutra foto, todos começaram a rir de Ada na mesa. Então, o mesmo cara começou a apontar com o dedo, de forma irônica. Duas meninas cobriram uma a outra com as mãos.
Angela e Alice sorriram largamente, usando a magia da loira. Adam bateu com força o copo na mesa, dizendo que agora era a vez de Durden. O cara com o cabelo volumoso olhou sarcasticamente de lado. Adam, apoiando os cotovelos, pediu a Durden que se lembre-se da vez que as calças dele pegaram fogo. E ele teve que voltar à cidade, cobrindo sua parte de trás. O moreno envergonhado cobriu o rosto com as mãos. Sentado na companhia de garotas, então o moreno chamou Adam. Quem, de repente, se confundiu. Jasmine segurava uma faca e observou que o mais provável é que o Joker tenha esquecido como gado. Surpreendeu-o de repente. Ao se aliviar no porão, Adam ficou totalmente envergonhado. E seus olhos se arregalaram quando a garota acrescentou: até onde ela se lembrava. Ele ficou tão assustado que pulou, caiu de costas e se molhou como uma fonte. Todos começaram a rir alto. Sentado à mesa, Adam notou que ele pensou que todos já estavam dormindo. Mas, desta vez, o personagem principal apoiou os cotovelos na mesa e sorriu com ternura para a lareira. E a casa ardia intensamente com galhos pequenos. A família toda se reuniu em casa. E Ray observou que, agora que terminaram de jantar, e completamente destruiu Adam. Ele decidiu passar para os presentes. Pai e mãe, juntos, aproximaram-se do filho para dar-lhe um presente. Arthur olhou para a irmã. Quem queria abrir este presente com ele? Ele abriu a caixa imediatamente. O loiro ficou atônito com a coisa preta. Junto com ele, Alice colocou a mão no peito e disse, reverentemente, isso foi feito da pele de um bisão espinhoso que seu pai caçou, e ela colocou um feitiço de cura em cada uma dessas 3 pedras. Ela que o feitiço em cada pedra só poderia ser usado uma vez. E seria bom tomar algumas precauções. Quando o filho partiu para missões, Cabelo Castanho vestiu uma braçadeira preta com pedras e observou que era magnífico. O personagem principal agarrou imediatamente os pais com alegria. Agradecendo por tal presente, Vincent apertou o punho e espirrou nele. Notando que era a vez deles, Glasses adjou-se e abriu a caixa de anel. Tabitha deu um tapa na nuca de Vincent, lembrando-lhe de não brincar com o garoto. Glasses olhou de volta, com lágrimas, para sua esposa irritada, dizendo: ninguém aqui provavelmente gostava do programa. Arthur começou a examinar o anel, enquanto sua mãe olhava para o outro anel. Na confusão, Vincent percebeu que um era para o filho e o outro era para a mãe dele. Tabitha abriu os braços, sorrindo amplamente. Notou a Alice que, enquanto seu filho usava o anel, a gema do anel dela brilharia. E se o nível de mana dele caísse a um ponto crítico? Alice, imediatamente, ela se jogou nos braços da morena, em gratidão, mas Tabitha acrescentou que os anéis, infelizmente, não pude fazer mais do que isso. Eles pensaram que isso atraria pelo menos tranquilidade. Alice e Tabitha fecharam os olhos e sorriram ternamente, porque Alice sentia imensa gratidão. A toda a família, Ray e Vincent estavam abraçados, sorrindo.
O homem de cabelo castanho olhou para o anel com perplexidade, percebendo que este anel era mais parecido com uma espada de 2 gumes. E, por um lado, poderia salvar a família dele de preocupações constantes sobre ele, mas também poderia mantê-los em constante tensão, devido à expectativa de problemas. Nesse momento, sua mãe enxugou uma lágrima com um sorriso. Adam cruzou os braços e, com Helen, olharam para os outros rapazes, perguntando como eles superariam isso. O cara com o cabelo exuberante sorriu cínico, lembrando aos pais de Arthur que o filho dele já era muito forte. Depois, eles combateram na mesma direção que a família de Vincent. Dirge entregou um pequeno presente ao garoto, observando que este pequeno guerreiro de qualquer forma, não precisava de nada. E eles pensaram que a família deles certamente apreciamos este presente. O garoto abriu o pergaminho com um glifo mais alto. Enquanto Deden explicava, eles eram rolos de comunicação. E ele não queria se aprofundar sobre o fato de serem bastante caros. Jasmine chutou Adam imediatamente. Quem desagradavelmente observou. Esses pergaminhos eram muito caros. O garoto de cabelo abundante ergueu o dedo, sarcasticamente, observando que, de qualquer forma, tinham uma única fonte de comunicação, que ele achava que combinaria bem com os novos anéis deles. Ele imaginou como poderiam usar este pergaminho para enviar uma mensagem, para atravessar o rio. Arthur foi instruído a simplesmente derramar mana no pergaminho. Eles leram a mensagem. E quando a mãe dele recebeu a mensagem, ele poderia responder depois de imaginar a figura de sua mãe, aceitando felizmente a mensagem. Enquanto o pergaminho começava a desaparecer, Adam inclinou-se sarcasticamente, acrescentando que, depois de confirmar que a mensagem, Arthur foi informado disso, ambos os pergaminhos se transformariam em cinzas. Seu pai observou que foi bastante espetacular e impressionante. Rai abraçou o filho e explicou que amanhã era o grande dia, e perguntou ao filho se estava animado. A mãe o abraçou imediatamente com ternura e pediu ao filho que prometesse estar seguro, independente do título que ele ganhasse, ou quão rico ele poderia se tornar. Alice beijou o filho no topo da cabeça. A morena olhou para o filho com lágrimas. Ela estendeu os braços, querendo que Arthur permaneça valioso e seguro. Os lábios da outra garota tremeram delicadamente quando o garoto disse aos pais que voltaria para casa em cada oportunidade. Os convidados começaram a sair da casa à noite. Ao partirem, começaram a despedir-se, acenando. Jasmine olhou para trás mais tempo, agitando as mãos. Arthur sorriu e acenou de volta. Ele sentia isso há algum tempo. Mas quando adormeceu, ele realmente sentiu. De cabelo castanho, com Sylvie, deita na cama à noite e refletiu sobre ter uma família agora. E ele tinha pessoas que o amavam, e ele sentia que nunca desistiria. Ele lembrou da vez que seus pais o abraçaram com ternura. Ele percebeu que os valorizaria e lutaria pela família se precisasse. E para isso, precisava ser mais forte, mesmo mais forte do que quando era rei. Arthur desviou o olhar com um sorriso, enquanto o dragão dormia ao lado dele. Pediram a Sylvie, podiam ouvir. Do banheiro, o protagonista tentou, com todas as suas forças, tentou conter o dragão que lutava. Percebendo que deveria ter se acostumado a lavar
Há muito tempo, o dragão agarrou tudo com as garras. O protagonista olhou para o dragão com desprezo, ironicamente, notando que ela usou magia para outros fins. E agora ela pediu, o homem de cabelo castanho agarrou o dragão pela cauda. Eles começaram a puxar, ele mostrou os dentes e fez uma careta. Sylvie começou a chorar descontroladamente. Enquanto era puxada, a protagonista imediatamente jogou o dragão para que ela caísse na piscina. Sylvie resignou-se ao seu destino, caindo. O garoto imitou seu pet tocando o olho. Sylvie fechou os olhos com lágrimas ao cair. Arthur viu o dragão mergulhar na água. Sylvie deitou no ombro dele, parecendo cansada. Arthur colocou o braçadeira de pedras. Ele desceu as escadas, parecendo satisfeito. Ele viu seus pais abaixo. O pai ajoelhou e abraçou o filho, notando que seu filho já parecia pelo menos um aventureiro S-Class. O pai apoiou a cabeça no filho e olhou para ele com intensidade, explicando que sabia que seu filho era forte, e pediu-lhe para não se tornar arrogante e conhecer seus limites. E quando as coisas ficaram difíceis, confiar em Jasmine. A irmãzinha pegou a mão do irmão com preocupação, não querendo que eles saíssem com a Sylvie. Ele olhou para o irmão com lágrimas nos olhos, perguntando se eles realmente não podiam ficar. Ela imediatamente começou a chorar ainda mais. A mãe observou a cena com preocupação. Ela se afastou imediatamente ao começar a chorar. O pai deles olhou para o chão, enquanto o filho começava a sair. Ele agarrou-se ao irmão, desejando que não tivessem partido. Alice segurou sua filha com ternura e lágrimas, lembrando a ela que o irmão voltaria antes que ela pudesse olhar para trás, mas Ellie continuou a gritar para que eles fiquem em casa e estejam aqui agora. O protagonista ficou em frente à irmã e começou a acalmá-la, ao dizer que ela já era uma menina grande e ele tinha uma tarefa muito importante para ela. Ele olhou para a irmã com um sorriso, perguntando se ela poderia proteger mãe e pai, enquanto estavam fora. Ellie abraçou seu irmão imediatamente. Ela o abraçou com lágrimas nos olhos, dizendo que ela treinou muito e agora ela tinha muitas luzinhas. Seria capaz de protegê-los. Eles se abraçaram, forte. Arthur sabe que perdeu muito da vida da irmã. Agora sabe que sua curta estadia aqui não seria suficiente, mas para protegê-los a todos. Ele precisava dar esse passo. O personagem principal acariciou a cabeça da irmã, olhando para Alice. Abraçou seu filho, chorando, mandando que ele não olhe para ela com essa expressão no rosto e que ela estaria bem. O pai olhou para a família. A família, emocionada, despedia-se do filho e tentou acalmá-los. A mãe, tremendo, limpou as lágrimas e pediu a Arthur que fosse e não se esqueça de colocar o anel. O protagonista sorriu cinicamente, pedindo à mãe que não se preocupasse com ele. Assim que tocou a maçaneta, ele foi chamado pela família. Olharam para o filho com um sorriso e o pai explicou. Eles sempre torceriam por Arthur.
O homem de cabelo castanho olhou para trás com um leve sorriso. Ao abrir a porta, a mãe e o pai viram o filho sair. Ray, imediatamente, começou a acalmar a esposa.